A TV Estadão entrevista o governador Geraldo Alckmin, que hoje anunciou um pacote de austeridade com um corte de uma secretaria e economia de custeio e fusão de autarquias. Governador, boa tarde, obrigada pela presença na TV Estadão. Qual a razão para o senhor decidir esse pacote que foi anunciado hoje? É uma medida para evitar corte de investimento em virtude da redução da tarifa? Exatamente, Malu. É uma medida de responsabilidade fiscal, ou seja, a redução da tarifa do metrô, do trem e dos ônibus, no caso da IMTU. Se a gente somar tudo isso, nós temos um valor aí, este ano, no caso de metrô e trem, 129 milhões e o ano que vem 209 milhões. Eu acho que nós corremos um risco no país de um populismo fiscal, ou seja, se suprime tarifas e aí do outro lado corta investimento. E tudo que o Brasil não pode é transformar investimento em custeio. Então nós estamos dizendo, olha, São Paulo não gasta mais do que arrecada, São Paulo não fabrica dinheiro, então nós vamos cortar custeio para não mexer no investimento. Então vai desde a venda do helicóptero, passando por redução da frota de veículos, diárias, telefonia, custeio, fechamento, extinção de uma secretaria de Estado, extinção de uma empresa estatal, fusão de 3 fundações do governo numa só, extinção de autarquia, um conjunto de medidas para preservar investimento. E pode haver algum anúncio até nessa linha de redução de economia administrativa até o fim do ano? O senhor avalia outras medidas que estão em curso? Com certeza, né? Essa foi um primeiro conjunto de medidas. Nós já estamos estudando outras medidas. Acho que o clamor das ruas, né? O que a sociedade deseja primeiro, o Brasil está muito caro, então redução do custo Brasil. Agora, quando reduz tarifas, é preciso dizer onde corta o gasto. E nós não devemos reduzir investimento. Até porque, por exemplo, no caso de mobilidade urbana, o que nós mais precisamos é investimento. Hoje nós estamos com 4 obras simultâneas de metrô, dando 55 quilômetros de aumento de rede do sistema metroviário, fora os investimentos na CPTM, no trem, no VLT de Santos, no corredor de pneus de ônibus na região metropolitana de Campinas, enfim, investimentos vultosos em mobilidade urbana. E, governador, dessas medidas que estão em estudo, tem alguma que o senhor pode adiantar? Pelo menos alguma área que o senhor imagina que o governo possa cortar algum gasto até o fim do ano? O ajuste fiscal, ele vem sendo feito desde o início do governo Mário Covas, né? Tanto é que São Paulo reduziu a sua dívida, que era 2,2 vezes para 1,5 vezes a receita, recuperou capacidade de investimento, reduziu impostos. E essa é uma obra permanente, né? O ajuste fiscal, agora estamos no ajuste fino, né? Sempre procurando reduzir custos, melhorar a eficiência do gasto público. Não é não gastar, é gastar bem. Eu acho que isso que a população deseja. Então, existem sim outras medidas, no caso do organograma do Estado, questão das fundações, das autarquias, das secretarias de Estado e mesmo do funcionamento da máquina pública. Isso significa, por exemplo, que não está descartada a possibilidade de extinção de uma outra secretaria? Exatamente. Nós estamos estudando outras reformas que a gente mantenha boas políticas públicas, mas com menor custo. Essa medida que o senhor anuncia, ela vai na linha de um discurso do PSDB nacional que propôs para a presidente Dilma Rousseff que corte ministérios, que faça também redução de custeio. O PSDB, os governadores do PSDB, tem alguma articulação conjunta em relação a isso ou isso foi uma medida exclusiva do governo de São Paulo? Não, a medida que nós tomamos foi só do governo do Estado de São Paulo, mas nós todos acreditamos nisso. A economia brasileira, ela vive um momento de fragilidade, quer dizer, o crescimento do PIB está abaixo do esperado,
a inflação, especialmente de alimentos, né, é muito alta, indicadores de balança comercial frágeis, muito aumento de importação, enfim. Então, nós não podemos correr o risco de um populismo fiscal, que aí prejudicará a economia. Nós precisamos de investimento para poder crescer mais, gerar mais emprego, movimentar a economia. E há um risco, né, de centenas de bilhões de reais no Brasil migrarem de investimento para custeio. Então, ó, São Paulo fez a sua lição. O governo federal, o senhor vê alguma coisa nessa linha? Alguma medida nessa linha? Eu não tenho informação, mas acredito que sim. Eu acho que todos nós temos que fazer um esforço fiscal para preservar investimento, até acelerar os investimentos, no momento de economia mais frágil no Brasil. Governador, o senhor participou na segunda-feira de uma reunião ampliada convocada pela presidente Dilma Rousseff com todos os governadores do país e prefeitos de capitais. A presidente anunciou, enumerou 5 pactos que ela propôs aos entes federados, incluindo aí uma ideia de uma constituinte que não deu certo, que não vingou, e agora o governo federal insiste nessa ideia de plebiscito. O senhor é a favor? Como é que o senhor avalia essas medidas propostas pela presidente Dilma Rousseff? Olha, primeiro contra a Assembleia Nacional Constituinte, chamada específica. Você faz uma Assembleia Nacional Constituinte quando há uma ruptura. Essa Constituição precisa ser rasgada, não serve, nós vamos fazer uma outra. Não é o caso. Nós temos uma Constituição nova, boa, Constituição cidadã, que precisa ser aprimorada em alguns pontos. Então não tem o menor sentido isso. De outro lado, consultar a população é sempre bom. Uhum. Tanto pode ser o plebiscito, quanto o referendo popular. Qual a dificuldade do plebiscito? É o que você vai perguntar para a população, porque às vezes há questões técnicas mais complexas. Então, eu não descarto o plebiscito, mas acho que se não se conseguir formular bem a pergunta, talvez seja melhor o Congresso decidir e depois a decisão do Congresso submeter a referendo. Mas acho que as duas hipóteses são válidas. Mas quero dizer o seguinte, tem muita coisa que não depende nem de mudar a Constituição, é apenas mudar a lei, é vontade política, já devia ter sido feita há 3 anos atrás a reforma política. O que o senhor acha que é prioridade neste momento? Olha, eu defendo voto distrital. Há uma crise de representatividade. As pessoas não se sentem representadas pelos eleitos. Porque o voto é proporcional, é como você poder ser eleito um deputado numa Argentina inteira, né? 31 milhões de eleitores, no caso de São Paulo. Então, eu defendo o voto distrital. Segundo, cláusula de desempenho. Não é possível ter 30 partidos políticos, não há democracia no mundo que tenha 30 partidos. Então, proibição de coligação proporcional, isso já reduziria aí a 7, 8 partidos. A questão do horário eleitoral da televisão. Hoje é quase um balcão de negócios, né? Então, você soma um partido aqui 30 segundos, 40 segundos, 20 segundos, só diz, olha, é o tempo de televisão do maior partido da aliança, ou dos 2 maiores, você já reduziria muito isso. Isso não depende também de Constituição, mas eu diria que se nós tivermos menos partidos, mais programáticos, com fidelidade partidária, voto distrital, nós já melhoraremos bastante. Para concluir, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da sua postura política durante esses episódios, dessas manifestações na rua. O senhor fez uma explícita condenação da violência, foi criticado, houve muitas críticas em relação à condução da Polícia Militar de São Paulo no contato com os manifestantes. Agora um pouco mais distanciado, né, que já temos aí mais de uma semana de manifestações, que avaliação política que o senhor faz da sua condução neste processo? Olha, nós procuramos sempre ter a humildade de ouvir, não temos compromisso com o erro, né? Nós temos compromisso com a verdade. Eu acho que a manifestação é louvável, é um momento novo no Brasil, né, que acho que precisamos até destacar esse aspecto positivo. Ouvir, ver, enxergar, tomar medidas ao encontro, né, da sociedade que quer serviço público melhor,
austeridade, eficiência no gasto público, ética na política. E, de outro lado, coibir vandalismo, depredação, saque, tirar o direito de ir e vir das pessoas. E acho que não há nenhuma incompatibilidade. E é nisso que nós estamos trabalhando e que a polícia está trabalhando 24 horas. Garantir a segurança dos próprios manifestantes, e, de outro lado, evitar que vândalos cometam crime. Por isso, acho que nós proibimos bala de borracha para não ter risco de nenhum acidente, e a polícia vai com razoabilidade, trabalhando no sentido de não prejudicar as pessoas, garantir a segurança dos manifestantes e evitar a depredação. Ok, a TV Estadão agradece a presença do governador Geraldo Alckmin. Obrigada, governador. Muito obrigado, Malu.